Estados Unidos faz pressão a Israel sobre situação humanitária em Gaza. Caça da Marinha Americana cai com 2 tripulantes durante voo de treinamento. Nova variante do Covid-19 é detectada em estados brasileiros. Essas e outras notícias você acompanha agora no Brasil News. Boa noite. Um caça da Marinha Americana caiu com 2 tripulantes durante um voo de treinamento. A Marinha dos Estados Unidos tem realizado buscas nas proximidades do leste do Monte Rainier, no estado de Washington. 2 tripulantes estavam a bordo de um caça durante treinamento de rotina quando a aeronave caiu na terça-feira por volta de 3h30 da tarde. Em comunicado à imprensa, as autoridades disseram que até amanhã desta quarta-feira, a tripulação ou os destroços do jato não haviam sido encontrados. A Marinha disse ainda não saber se os 2 tripulantes conseguiram ejetar antes do acidente. E a Airbus, uma das maiores empresas fabricantes de aeronaves do mundo, anunciou cortes de mais de 2.000 empregos até 2026. A Airbus anunciou que cortará até 2.500 empregos na divisão de defesa e espaço até meados de 2026. O corte representa 7% da força de trabalho da divisão. O comunicado diz ainda que a decisão foi motivada por, abre aspas, um ambiente de negócios complexo, fecha aspas, especialmente no setor de satélites, que tem enfrentado déficits e altos custos. A empresa foi impactada por encargos de 1,5 bilhão de euros em sistemas espaciais. Os cortes fazem parte de uma revisão de eficiência da empresa. A Airbus está sediada na França e tem fábrica em vários países, incluindo os Estados Unidos, além de centros de engenharia, unidade de treinamento e fábrica de helicópteros. A Agência Internacional de Energia sugere que a demanda por combustível fóssil atingirá o pico até o final da década. Um relatório prevê uma nova era da eletricidade. Para a Agência Internacional de Energia, a demanda por combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural pode resultar em um excedente dos produtos. Esse aumento quantitativo deve reduzir os preços e permitir mais investimentos em energia limpa, ou seja, uma nova era da eletricidade pode estar chegando. Paralelo a isso, há incertezas por conta dos conflitos no Oriente Médio e na Rússia, além de eleições em países que representam metade da demanda global de energia em 2024. A Agência Internacional de Energia destacou ainda a necessidade de acelerar a transição para tecnologias mais limpas e seguras, especialmente diante das tensões geopolíticas. Espera-se que cerca de 2 trilhões de dólares sejam investidos em energia limpa em 2024. Mas o crescimento da energia limpa não tem acompanhado a demanda global de eletricidade, o que significa que o uso de carvão diminuirá mais lentamente do que o esperado. A participação dos combustíveis fósseis na matriz energética global deve cair de 80% atualmente para 75% em 2030. No próximo bloco, o nível elevado da água de rios da Flórida trazem mais um alerta para a população. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família.
Altos níveis dos rios na Flórida fazem cidades reabrirem locais de entrega gratuita de saco de areia. Essa e outras notícias com a repórter Lorena Gomes. Os condados de Seminole e Volusia já estão com os espaços abertos. Os sacos de areia são distribuídos gratuitamente. A medida é uma antecipação a possíveis inundações. O rio St. Johns registrou níveis recordes e está sendo monitorado. As autoridades já alertaram a população que mora nessas áreas sobre precauções necessárias. No condado de Sumter, uma ordem de evacuação voluntária foi emitida para os moradores das proximidades do rio Whitlacote, que até a sexta-feira pode chegar a 13 pés. Os rios atingiram altos níveis com a passagem do ciclone pós-tropical Milton. Inundações foram alguns dos problemas causados pela tempestade na Flórida. Muitos moradores também tiveram o telhado das casas danificados. Para essas pessoas, foi lançada a Operação Blue Roof. O programa fornece materiais para reforçar os telhados atingidos até que reparos permanentes possam ser feitos. As inscrições seguem até o dia 5 de novembro no site fema.gov. E o governador da Flórida, Ron DeSantis, segue visitando regiões atingidas por Milton. Na terça-feira, ele agradeceu aos policiais envolvidos nos resgates e concedeu uma gratificação às organizações. Pasco e Hillsborough foram os condados visitados pelo governador Ron DeSantis nessa terça-feira. As regiões foram uma das afetadas pelo furacão Milton. DeSantis quis agradecer pessoalmente aos policiais locais e estaduais por arriscarem as vidas, salvando outras. O governador concedeu a pelo menos 4 organizações $100 mil do Fundo de Desastres da Flórida para cada uma. Na coletiva, DeSantis também disse que foi identificado o dono do cachorro abandonado em uma rodovia durante a passagem de Milton. Giovanni Garcia, de 23 anos, foi preso e liberado depois de pagamento de uma fiança de $2.500. Ele vai responder pelo crime de crueldade animal. O cachorro está bem e salvo, longe do antigo dono. A seguir, São Paulo está há 5 dias sem energia e o estado pede intervenção federal da empresa distribuidora de energia elétrica. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. R$ 500 milhões. Esse é o valor de um financiamento aprovado no Brasil para a fabricação de carros voadores. Arlene Balieiro está chegando com essas e outras notícias. Boa noite a todos. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, divulgou nesta semana a descoberta de uma nova variante da Covid-19 no Brasil. A nova linhagem foi detectada depois da análise de amostras de 2 pacientes diagnosticados com a doença. A cepa, chamada de Czech, que é derivada da Omicron, foi encontrada nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Ela vem sendo monitorada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e até agora já foi identificada em 35 países. Mas não existem dados que indiquem que a variante cause sintomas mais graves ou diferentes das variantes anteriores. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, solicitou nesta terça-feira a intervenção federal da empresa distribuidora de energia elétrica Enel por causa do apagão. Ele e mais 15 prefeitos de cidades da região metropolitana de São Paulo entregaram uma carta ao Tribunal de Contas da União, o TCU, pedindo a suspensão do contrato da Enel. O apagão no estado já dura 5 dias. Mais de 100 mil imóveis continuam sem luz.
Em nota, a Enel disse que segue trabalhando para restabelecer o serviço, mas não estabeleceu um prazo. E o BNDES aprovou o financiamento de 500 milhões de reais para a fabricação do carro voador no Brasil. A empresa chinesa vai ser instalada em Taubaté, no interior de São Paulo. A estimativa é produzir cerca de 480 aeronaves por ano. Em setembro, a empresa realizou o primeiro teste do carro voador no Brasil. Ele tem capacidade de transportar 2 pessoas com carga útil de 220 quilos. O carro é capaz de percorrer até 30 quilômetros e alcança uma velocidade máxima de 130 km por hora. A novidade é que o piloto não voa dentro da aeronave, que é operada de forma remota. Vamos ver agora a cotação do dólar frente ao real. Nesta quarta, 2 jogos pela 30ª rodada marcam o retorno do Brasileirão. São Paulo e Vasco e Fortaleza e Atlético Mineiro entram em campo às 9h45 da noite, horário de Brasília. E sobre as eliminatórias da Copa do Mundo 2026, a seleção brasileira dormiu aliviada depois de passar pelo Peru com um placar de 4-0. O próximo jogo do Brasil será contra a Venezuela em novembro. No próximo bloco, aumentam as tensões no Líbano. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Aumenta a tensão no Oriente Médio. Israel afirma ter destruído 140 alvos do Hezbollah em 24 horas. O governo do Líbano diz que prefeito está entre as vítimas. Uma cidade importante do sul do Líbano foi bombardeada nesta quarta-feira. De acordo com a agência de notícias Reuters, o governo libanês diz que pelo menos 21 pessoas foram mortas, incluindo um prefeito. Já Israel afirma ter destruído 140 alvos do grupo Hezbollah em 24 horas, entre eles um depósito subterrâneo de armas. Ainda de acordo com o exército israelense, as operações foram realizadas com o apoio do serviço de inteligência, com o objetivo de minimizar riscos de ferir civis. Os Estados Unidos podem restringir ajuda militar a Israel caso o país não melhore a situação humanitária em Gaza. A repórter Raquel Freire tem os detalhes. Os Estados Unidos alertaram Israel para que melhore na situação humanitária em Gaza em um prazo de 30 dias. Caso contrário, poderá restringir a ajuda militar americana. Esse foi o aviso mais forte desde a retomada da escalada de conflitos entre Israel e Hamas há um ano. Anteriormente, os Estados Unidos exigiram mais ajuda a Gaza e Israel permitiu a entrada de 300 a 400 caminhões por dia, mas esse número caiu pela metade. O Departamento de Estado americano destacou restrições excessivas impostas por Israel e pediu que permitam a entrada de pelo menos 350 caminhões por dia. Além disso, a revogação de ordens de evacuação desnecessárias para civis palestinos. A Carta dos Estados Unidos citou leis que proíbem a ajuda
ajuda militar a países que impedem a entrega de assistência humanitária. De acordo com a agência de notícias Reuters, Washington também propôs um novo canal para discutir incidentes de danos civis com Israel e ainda expressou preocupações com a campanha de bombardeio de Israel em Beirute. Eu volto com você no estúdio. Mudando de assunto, traje espacial que será utilizado em missão à Lua é revelado e leva o nome de uma grife famosa. A marca de moda de luxo Prada e a Axiom Space revelaram o design de um traje espacial para a missão Artemis 3 da NASA, que viajará à Lua. O presidente da startup, Matt Adler, destacou a importância da colaboração da empresa italiana para a inovação do design. It really requires extreme engineering, fantastic manufacturing capability and innovation. And that's why I'm so proud to be associated with Prada. Innovation really comes when you put diverse teams together with diverse backgrounds and different educations and different skills. And together we built something extraordinary that we couldn't have otherwise built individually. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.